Eu queria estar no Rio Grande, encostado numa fogueira, com minha cuia na mão, o churrasco e a chaleira, olhando para o céu azul e vendo a cor da bandeira, junto lá com a gauchada e o gaúcho da fronteira. E o gaúcho da fronteira, ao ouvir Deus presente, tocou no seu coração e ele ficou uma tocha ardente. Enxergo aqueles que precisam de Deus. Se minha voz não fala, coração dos que precisam de Deus. Se os meus ouvidos não escutam os que precisam de Deus. A minha mão não se estende aos que precisam de Deus. Reacende em mim, Senhor, o amor pelo perdido, como aquele que o dia você teve por mim. Eis-me aqui, usa-me, envia-me às nações. Eis-me aqui, usa-me, envia-me às nações. Eu irei. Vamos entrevistar a pastora Andréia, que é pastora em Juazeiro do Norte, missionária no sertão, mãe da Amanda e da Natália e esposa do pastor Newton. E aí, Andréia, conta um pouquinho pra gente como que foi a chegada em Juazeiro, como que surgiu isso no coração
no seu coração e da sua família? Nos conta um pouquinho. Tudo começou aqui em Votorantim, onde eu e meu esposo, nós éramos obreiro numa escola de missões que existia aqui em Juazeiro, aqui em Votorantim, e nós começamos a sentir que Deus queria nos levar para algum lugar diferente. Nós começamos a orar. Na verdade, eu comecei a orar, e um dia eu compartilhei com meu esposo que Deus estava me mandando falar com ele que Deus nos levaria para o Nordeste. E meu esposo, a princípio, não, eu não creio que Deus está falando, Deus vai ter que falar comigo também. Então eu orei e disse: Senhor, se o Senhor está falando comigo, que o Senhor também fale com meu esposo. E passou alguns dias, o meu esposo compartilhou que teve um sonho e que Deus falava com ele para irmos também, que ele estava concordando em obedecer esse chamado do Senhor, e assim decidimos em oração irmos para Juazeiro do Norte. Isso. E chegando lá, como que foi montar uma igreja, até o povo começar a chegar na igreja, como foi? Nós saímos de Juazeiro do Norte, somente eu, meu esposo, minha filha Amanda, que na época tinha 1 ano e meio, e a mala, onde estavam as nossas roupas. Chegamos em uma cidade onde não conhecíamos ninguém, não tínhamos acesso a nada, passamos assim algumas dificuldades que ninguém queria alugar casa para nós. Nós ficamos numa pousada, onde nessa pousada tinha muitas baratas. Em alguns momentos, nós até olhamos e pensamos a desistir. Íamos tomar banho, era uma água muito gelada. E por algumas vezes nós olhávamos e começávamos a dar risada. Realmente começou assim com algumas coisas que tentava dificultar, e se nós não tivéssemos sido chamados por Deus, eu creio que nós até teríamos desistido. Mas até as dificuldades eram momentos onde nós ríamos, brincávamos, e Deus começou a abrir a porta, até nós conseguimos alugar uma casa. Depois de mais ou menos uns 10, 15 dias em que nós estávamos ali, alugamos uma casa. Nós saímos de Juazeiro no dia 7 de fevereiro, e no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, eu disse assim: olha, hoje eu vou fazer uma reunião para as mulheres em Juazeiro. Então saiu eu, meu esposo e minha filha no meio da praça, a praça do Padre Cícero, e nós estávamos lá sentados e fazíamos amizade, conversávamos com as mulheres e fazia o convite. E naquela noite, eu fiz a primeira reunião das mulheres com 8 mulheres, nos quais não tinha havido nenhum contato, mas elas estavam lá e pudemos falar do amor de Deus, pudemos falar do Jesus. E eu poderia dizer que ali iniciou a nossa igreja em Juazeiro do Norte. Eles também têm uma obra missionária no sertão nordestino, que fica em Potengi. E lá eles têm feito um projeto junto com a igreja e eles têm estado na frente. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso. Você pode nos contar, Deia? Depois de 7 anos estabelecidos ali essa nossa igreja, o Senhor começou a abrir os nossos horizontes. Nós começamos a orar ao Senhor, que nós queríamos abranger ali no sertão nordestino. Então nós começamos a orar, até que saímos então à procura de qual seria o lugar que o Senhor nos levaria, e então chegamos a uma cidade chamada Potengi, que fica mais ou menos a 100 quilômetros de Juazeiro do Norte. Então, nós reunimos a nossa igreja e nós compartilhamos e nós decidimos que nós mudaríamos de Juazeiro do Norte para Potengi. E hoje nós estamos morando em Potengi, que é uma cidade realmente no meio do sertão nordestino. E, aliás, o nosso projeto social, o projeto que nós desenvolvemos ali, fica ainda numa vila de Potengi chamada Vila Alecrim. Pastora, nós sabemos que é uma obra social, onde você tem se dado um pouco de si. E nós queríamos saber como que é a parte espiritual, como você tem feito com as pessoas, com o povo de lá. Na verdade, é um projeto social onde nós tentamos suprir a necessidade física, material das pessoas, mas sabemos que a nossa maior prioridade e a nossa
O nosso maior intuito de estarmos ali é de falarmos do amor de Deus, é de demonstrarmos o amor de Deus. Então, tem acontecido algo muito, muito maravilhoso da parte do Senhor, porque a gente sai para fazer visitas, a gente entra na casa do lares das pessoas e muitas vezes a gente está ali somente conversando ou levamos algo que a gente vê que eles estão precisando, e já aconteceu várias vezes de nós virarmos as costas e eles disserem assim, e eles falarem assim: pastor, pastora, vocês não vão orar por nós? Então, assim, nós temos sentido essa sede das pessoas. Então, está acontecendo algo que, na verdade, eles estão procurando. Acontece algo, alguém está enfermo, alguém está passando por alguma necessidade, eles logo se lembram que lá tem um casal cristão, que lá tem um casal de pastores, e eles têm nos pedido ajuda, têm vindo até nós, têm pedido auxílio, e isso tem sido maravilhoso. Já estamos lá há quase um ano. E ainda não fazemos culto, nós não realizamos culto com a comunidade. Nós temos ido até os lares, nós temos se adentrado na convivência deles, e eles têm entendido que o nosso amor por eles é além de qualquer interesse. E assim, nós temos tido uma liberdade, eles estão muito abertos a nos receberem e a ouvirem o que nós temos falado. E tem uma frase que marcou muito no meu coração com a nossa ida lá no sertão, que é: o sertão, nós precisamos mais do sertão do que o sertão propriamente de mim, de nós que fomos. Eu acho que isso tem marcado porque eu tive muitas experiências que eu acho que eu posso guardar para o longo da minha vida, mas eu gostaria que você comentasse se para você também é assim. Eu acho que com certeza deve ser, porque o sertão tem nos agregado muito, né? Realmente tem sido algo muito impactante quando algumas pessoas chegam até nós e admiram e nos agradecem o fato de estarmos lá e que eles aprendem muito conosco. E, na verdade, nós temos aprendido muito mais com eles, com as atitudes. Eu posso dizer para vocês, meus amados, que hoje eu tenho meu coração e tenho despertado isso na minha casa, com as minhas filhas, meu esposo, no nosso convívio, um sentimento de gratidão. Porque muitas vezes reclamamos por coisas pequenas, por aquilo que ainda talvez não temos, e nós nos achegamos naquela comunidade, e a gente vê a escassez de alimento, a escassez de tantas coisas, e eles são um povo felizes, um povo amável, um povo grato, um povo esperançoso, e realmente eu posso dizer que eles têm feito muito mais bem a mim, a minha família, do que nós a eles. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo sobre o sertão, sobre aqui a conferência missionária. Na verdade, eu queria deixar a minha gratidão, expressar aqui a minha gratidão em nome do povo do sertão, em nome do povo de Juazeiro do Norte. E gostaria de agradecer à igreja, a comunidade cristã Deus Presente, daqui de Votorantim, um povo realmente que tem feito a diferença em nossas vidas, um povo realmente doador, um povo que tem, através das suas atitudes, demonstrado o quanto ama o seu próximo. Nós viemos agora participar da segunda conferência missionária aqui em Votorantim. Nós deixamos as nossas filhas lá no sertão e elas estão realmente participando de tudo que tem acontecido aqui, e nós, como família, eu posso dizer que eu, meu esposo, minhas filhas, nós nos sentimos muito amparados pela nossa igreja, pelo povo que tem tido acesso ao nosso trabalho lá. Realmente, eu quero expressar a minha gratidão aqui a vocês. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que
viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Quem, Senhor? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Aleluia! Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Aleluias, amados, eu tenho duas palavras proféticas para a igreja esta noite. Amém? Glória a Deus. A primeira palavra que eu gostaria de iniciar destacando está lá em Joel 2, 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Aleluias! Essa é uma promessa para nós, irmãos. Amém? Amém. Queridos, mas eu queria falar sobre algumas definições erradas que eu e você temos sobre quando olhamos e definimos alguém ser cheio do Espírito Santo. E eu anotei algumas coisas aqui e eu gostaria de compartilhar com você essa noite. Nós temos o costume de julgar as pessoas pela aparência. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma aparência legal, se eu sou uma pessoa que quando você olha, os seus olhos se agradam, e eu subir aqui à frente, e você olhar para mim, e você achar que eu estou condizente, vestida como uma mulher de Deus, automaticamente nós olhamos e dizemos, essa é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma tatuagem, e quando nós nos mudamos para Juazeiro do Norte, eu me lembro que nós fomos matricular as nossas filhas numa escola batista, a única escola evangélica que tinha em Juazeiro. E eu me lembro que quando Newton disse, Déia, vai lá, você é mãe, então você toma as atitudes aí. E eu cheguei nessa escola e fui matricular as minhas duas filhas, Amanda e Natália. E quando eu cheguei diante da diretora, e eu compartilhei com ela, olha, nós viemos de São Paulo, nós estamos já aqui há algum tempo em Juazeiro, e eu decidi mudar as minhas filhas porque nós somos evangélicos, e eu decidi colocá-la em uma escola evangélica também. Ela olhou para mim a princípio, antes mesmo de eu começar a falar, ela ficava olhando na minha tatuagem. Olhava para mim, aí daqui a pouco ela olhava assim para o meu rosto, olhava para os meus pés, e aquilo estava me incomodando, e quando eu ainda nem havia terminado de falar, ela disse assim, olha, não tem vaga para as tuas filhas não. E eu me lembro que eu saí
daquela manhã, era uma manhã, e eu saí triste, porque eu senti a rejeição nos olhos dela. Quando você, igreja, rejeita alguém pela sua aparência, você pode ter certeza que essa pessoa sente no teu olhar, porque os nossos olhos falam. E eu me lembro que eu voltei, montei na moto, fui para casa e disse para o meu esposo: Nilton, aconteceu isso. Ele disse: ah, pois isso não vai ficar assim não. Foi lá no nosso, não tínhamos guarda-roupa na época, né, amor? Foi lá, vestiu um terno e disse assim: eu vou matricular as nossas filhas nessa escola, Déia, eu vou. Chegou lá e disse assim: olha, eu sou pastor e eu gostaria de matricular as minhas filhas, Amanda e Natália, aqui nessa escola. Amados, a diretora disse: sim, pastor, me dê os dados dela. E ainda, pastor, eu gostaria de convidar o senhor a dar algumas aulas bíblicas aqui na escola. É fato, isso aconteceu, irmãos. E no outro dia, fui eu lá levar as minhas filhas na escola. Não com senso de orgulho, de soberba. E para a honra e glória do Senhor. Nós só tiramos elas da escola agora porque nós mudamos para o sertão. Mas nós éramos um dos poucos pais que pagavam mensalmente, fielmente, a escola das nossas filhas. Amados, quando aqui a palavra do Senhor está dizendo, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, o Senhor não está dizendo que é para aquele que é bonitinho e tem uma aparência que nós julgamos que deve ser de um cristão. Você pode ter um cabelo colorido, um cabelo arrepiado, vestir uma roupa preta. Você pode ser diferente. Mas o teu coração tem que ser um coração que esteja no trono do Senhor. O nosso coração tem que ser um coração voltado a uma vida de santidade. E santidade não está ligada à nossa aparência. Nós achamos que alguém é cheio do Espírito Santo, talvez pelo grande conhecimento que esta pessoa tem. Eu não sei aqui, mas em Juazeiro tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, que quando fala é totalmente eloquente, mas não tem vida com Deus. Sobe num púlpito, anda com a Bíblia debaixo dos braços, tem todo o conhecimento, ele é anulado, ele não vale de nada, se não for por amor. As palavras bonitas, julgamos alguém ser cheio do Espírito Santo porque tem palavras bonitas, porque fala de uma forma emocionante. Sabia que eu e você podemos mexer com a emoção de quem nós quisermos, através das nossas palavras. Mas eu posso dizer, amado e amada, o mundo lá fora está cansado de uma igreja que só fala. Porque procuramos palavras bonitas, procuramos palavras belas, procuramos palavras impactantes e nada agimos. Não é coerente com as nossas atitudes. E se as minhas palavras, se as suas palavras não são coerentes com atitudes de alguém que ama, pare de falar. Nós temos ensinado a nossa igreja: vá e ame, e se necessário, fale. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias.
derramarei do meu espírito. Atitudes religiosas. Em 1 Coríntios 3,13 diz assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Você também, eu e você também podemos agir. Podemos ter atitudes, ações religiosas, que não é movida pelo amor, mas que é movido talvez por um movimento, talvez por um senso de obrigação, como André disse aqui hoje pela manhã. Queridos, o mundo lá fora, muitas das pessoas têm tido nojo da igreja. Eu falo de algo que eu vivi. Eu falo de algo que eu sei. Eu passei na pele. Antes de eu conhecer a Jesus, eu tinha uma vida muito torta. E eu me lembro de várias vezes em que eu estava caída em uma sarjeta. E passavam irmãos voltando do culto debaixo dos seus braços, com uma Bíblia debaixo do braço, e passava e olhava para mim e dizia: está repreendida em nome de Jesus. Nós temos envergonhado o nome do Senhor, porque nós dizemos ser cristãos, e cristão significa sermos miniaturas de Cristo, que Cristo, eu e você temos representado. Eu tenho vergonha das minhas atitudes. Quantas atitudes minhas são atitudes premeditadas? Quantas atitudes minhas não passa de religiosidade? E 1 Coríntios diz: ainda que você der o teu corpo a ser queimado, se não for por amor, de nada valerá. Ainda que eu dê tudo que eu possuo, se não for por amor, se for apenas por uma atitude religiosa, de nada valerá. A maior prova se somos ou não somos cheios do Espírito Santo é o quanto temos de amor dentro de nós. O quanto, igreja, o quanto eu e você temos de amor dentro de nós. Se eu digo que eu amo a Deus e eu não amo o meu irmão, eu sou um mentiroso. Se eu fizer tudo em prol das pessoas lá fora e eu não amar aqueles que estão em minha casa, eu estou em pecado. Porque a Bíblia diz que é primeiro para os de dentro, primeiro para os da mesma fé. Em Tiago 4,7 diz assim: olha, se eu e você sabemos o bem que devemos fazer e não fazemos, estamos em pecado. Oh, meu Deus. Aí olhamos para as nossas vidas e nos achamos fracos. Olhamos para as nossas vidas e parece que nada dá certo. Parece que sempre há um vazio dentro do nosso coração. E eu quero dizer para você que isso é falta de se doar. O combustível do cristão, que sou eu e você, é o amor, meu irmão. Se eu e você não entender o que é amar, nós apenas vegetaremos aqui dentro. Seremos uns parasitas, imóveis, mortos, olhando
24:12. Eu disse que eu tinha 2 palavras proféticas. A primeira, e também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Mateus 24:12. Está escrito assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Oh, Jesus. Sabe o que é mais interessante? É que todos os dias, batem em nossas portas situações que fazem eu e você pensar: não vale mais continuar amando. Eu cansei de amar. Para quem ainda não conhece, eu vou contar um pouquinho da nossa história em Juazeiro. Nós chegamos em Juazeiro do Norte em 2007. E nós começamos a evangelizar nas praças. Eu e Nilton olhávamos um para o outro e dizia: agora, como nós vamos começar? Nós viemos para cá porque nós queremos implantar uma igreja e agora? Não conhecíamos nada e ninguém. Íamos para as praças e começávamos a conversar com as pessoas e assim a nossa igreja começou. E as pessoas começaram a irem em nossa casa e aparecia os mendigos, as prostitutas, os homossexuais, as lésbicas. E a nossa antiga liderança dizia assim: pare de trabalhar com este povo. Mas eu e minha família fomos para lá motivados pelo amor. Porque é o amor que faz nós sairmos do nosso comodismo. E nós continuamos a trabalhar com este povo. E Nilton começou a se doar em favor de um homem que era alcoólatra. E nós o colocamos dentro da nossa casa. Na época tínhamos apenas a Amanda. E a Amanda sofreu um abuso por este homem. E quando isso aconteceu, eu e Nilton olhamos um para o outro e dissemos: acabou! Não vale mais a pena continuar amando o Senhor. Nós tiramos ela da terra dela. Tiramos-as do convívio da avó, do vô, e nós estamos aqui, Senhor, e isso aconteceu. E nós viemos para Votorantim. Chegamos aqui, o Senhor ministrou o nosso coração e nós retornamos para lá. Eu não estou falando isso para sensacionalismo, não. Eu estou dizendo, amados, que há momentos na nossa vida que nós precisamos tomar decisões sérias, movidas apenas pelo amor a Deus e também às pessoas. E nós voltamos para Juazeiro do Norte. E o nosso ministério começou a crescer. E o nosso ministério começou a prosperar. E nós começamos a olhar além. Não queríamos mais Juazeiro somente, não queríamos olhar somente para Juazeiro. Mas nós queríamos olhar além.
estava preparando este momento, esta palavra, e o Senhor me trouxe à memória que o resultado dessa nossa decisão nos dá hoje uma filha sarada. Quando nós fomos chamados para virmos agora na conferência, chegamos à conclusão que nossas filhas não viriam. E eu disse para o pastor, eu vou conversar com as minhas filhas. E quando eu sentei para conversar com elas, a Amanda me disse: pode ir, mamãe. Ela sabia que nós viríamos para a casa dos avós. E ela me disse: mamãe, pode ir que eu cuidarei da minha irmãzinha. E essa semana eu conversando com ela pelo Face, ela me dizia assim: mamãe, eu estou surpresa comigo mesmo. E eu disse: por que, minha filha? Porque, mamãe, Deus tem falado comigo tantas coisas este tempo aqui. Mamãe, eu tenho tido paciência com a Natália. Eu estou surpresa comigo, mamãe. Eu estou obediente às tias que ficaram para cuidar de mim. Quando nós enfrentamos os obstáculos que passamos, as pessoas que estão ao nosso redor amadurecem. Nós amadurecemos. Igreja, nós precisamos amadurecer. Qualquer outra pessoa no lugar poderia dizer: mamãe, talvez se fosse um adulto, mas você vai, mamãe, viajar de avião, vai ver o vovô, vai ver a vovó, vai ver os meus amigos e eu não vou. Nós precisamos parar de reclamarmos. Nós precisamos parar de mesquinharia. Nós precisamos parar, nós precisamos crescer. Amados, nós entendemos e sabemos que a igreja é a esperança do mundo. E às vezes, nós aprendemos em meio a dores. Quando eu cheguei aqui, e eu vi a Cibele perto dos nossos irmãozinhos, e me contaram a história deles, eu falei: isso é a igreja. Isso é a igreja. A igreja de Cristo é para todos. É para o empresário, é para aquele que tem uma faculdade, é para aquele que tem talvez uma boa profissão, um bom estudo, mas é também para mim, que fui uma prostituta, onde as pessoas olhavam e diziam: esta não tem mais valor algum para o mundo. A igreja também é para mim. Eu gosto muito de uma frase, eu não sei onde que eu a li, mas que diz assim, eu até compartilhei com o pessoal de Votorantim quando foram para lá, que diz assim: me ame quando eu menos merecer, porque será quando mais irei precisar. Quando as pessoas mais precisam ser amadas, nós abandonamos. E hoje eu estou aqui porque um dia minha mãe e meu pai decidiram investir na minha vida. Queridos, eu era dentro de uma igreja quando eu tinha 11 anos de idade.
fui abusada por um pastor. Isso é verdade. E eu odiava crente. Eu odiava. Ah, se você viesse falar de Deus para mim, E eu caí para o mundo. 12 anos de idade. 12 anos de idade, você tem noção que é praticamente uma criança. E eu me revoltei contra Deus, contra o mundo, contra as pessoas. E eu me lembro que eu saía, eu usava drogas, eu bebia. E eu estava jogada lá na rua, meu pai e minha mãe iam lá. Dizia, filha, eu jamais desistirei de você. Pais que estão aqui essa noite, não desistam dos teus filhos. Não desista da tua família. E eu com overdose, quantas vezes? O meu pai ia no hospital, ele pagava para mim ficar lá 1 noite, 2 noites. E quando eu acordava, a primeira imagem que eu via na minha frente era a minha mãe olhando para mim. Aí eu entendia, isso é a igreja. Mãe, fale de Jesus para mim, porque eu recebo. Fale. Eu passava as madrugadas na rua, vinha toda noiada e minha mãe abria a porta para mim. Abandonei a minha casa e anos depois decidi voltar. Quando eu cheguei em casa, os meus pais abriram a porta e me amaram. Não perguntaram o que eu havia feito. Não perguntaram por que eu havia os abandonado. Não perguntaram nada. Isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira minha mãe me disse, vamos para a igreja, Deia. E a vergonha de dizer não. Como eu poderia dizer não diante de tanto amor? E eu fui. Quando eu cheguei na igreja, eu disse, mãe, eu não tenho roupa para ir para a igreja. Minha mãe disse, filha, você vai do jeito que você está. E eu cheguei naquela igreja, sentei naquele banco e todos que estavam ao redor se retiraram. Isso é verdade, o que eu estou dizendo é verdade. Naquela noite, o pastor disse assim, quem quer ser cheio do Espírito Santo, vem até aqui à frente. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Lembra da primeira promessa? Eu disse, ai, e o pastor explicava lá na frente, ele dizia assim, olha, você que peca, você que erra, você que tem um vício, venha que o Senhor vai libertar você, Ele quer te encher. Eu disse, eu quero, eu vou. E eu fui à frente. E o pastor começou a orar. Amados, comecei a falar em línguas. Você acredita? Eu comecei a falar em línguas. Eu dizia, mãe, o que está acontecendo? E a pastora me dizia, olha, moça, Deus, Ele vai te usar e Ele te encheu essa noite. Porque Ele vai te usar a ganhar
todos aqueles que são desacreditados pela sociedade e até pela igreja. Mas Deus, Ele não quer levantar só a mim, que passei por isso. Mas Deus quer levantar você, que talvez não passou por isso que eu passei, mas que quer ver pessoas, talvez como eu fui, aqui, nessa frente, sendo cheios do Espírito Santo. Aí eu vou perguntar para você, temos errado ou não temos errado? Quando olhamos e dizemos, este é cheio do Espírito Santo, porque ele apenas tem uma aparência, uma capa, e julgamos outros. Amados, até hoje eu não acredito. Sabe por quê? Porque naquele dia eu tinha usado drogas. Aquele dia eu tinha me prostituído, e como Deus pode ter se manifestado de forma tão poderosa na minha vida? Sabe por quê? Porque você não me aceita. Sabe por quê? Porque a igreja me julga. Mas Deus, Ele me ama. Deus, Ele ama o pecador. Deus ama o pecador. E eu e você, como igreja, que somos representantes de Jesus aqui nessa terra, nós precisamos aprender a amar. Amar. Amar, amar independente da circunstância, amar independente do pecado daquele que está ao nosso redor, amar independente de qualquer coisa, meu irmão, ame, porque o amor constrange, e foi o constrangimento que tive diante da minha mãe, que me fez olhar para Jesus. E sabe o que é interessante? Que quando eu me casei com este esposo lindo e maravilhoso, e eu disse, nesta igreja que eu me converti, nas primeiras reuniões de oração, eu dizia assim, eu quero me casar. Eu quero me casar. E as pessoas diziam, você, perdão pela palavra, mas dizia, você que deu para todo mundo. E olha, gente, que coisa mais linda. Parece piada. Mas quando um dia no meu quarto, eu disse, Deus, eu quero me casar e serei fiel ao meu esposo e ao Senhor até o fim. E eu fiz uma listinha. Eu não sei se eu tinha lido algum livro. E eu fiz uma listinha. Deus, eu quero um homem assim, Senhor. Olha que ousadia. Eu gosto de moreno. Não é aquela música não. Newton disse que é aquela moreno alto. Não é essa. Mas eu coloquei, eu quero um moreno. E coloquei, Deus, eu também quero que seja um missionário. Quando eu olhei para ele olhou para mim. Nós namoramos, noivamos e nos casamos em 3 meses. Eu acho que Deus sabia o desespero que eu estava, né, irmãos? Deus sabe todas as coisas, não é? Irmã, sossega aí que Deus está vindo com a provisão, viu, querida? Amados, Deus é muito bom. E sem orgulho algum, sem orgulho, para a honra e glória do Senhor, quando eu ando pelo alecrim, quando eu dou banho numa criança toda suja, quando eu desço e boto a mão numa prostituta, eu faço isso com toda a honra, com toda a humildade, com todo amor deste mundo. Porque eu entendo que é assim que o meu Pai deseja que eu seja. E eu não poderia deixar de falar essa noite. Eu estou ali olhando para a Sandra.
E nós estamos hospedados na casa dela. E teve uma época da minha vida que minha mãe se revoltou contra nós. Que ela não queria mais que nós fôssemos pastores, missionários e que eu voltasse para cá. Minha mãe ficou em depressão e ficou anos, eu acho que ficou mais de ano, sem conversar comigo. E quando minha filha, Natália, nasceu, eu não tinha ajuda de ninguém. E Sandra doente, eu me lembro que ela pegou o ônibus 3 dias de viagem. E foi para minha casa, lá em Juazeiro do Norte. Ela cuidou de mim. Às vezes as pessoas não entendem a gratidão eterna que eu tenho pela minha amiga Sandra. Quando a Amanda nasceu aqui em Votorantim, Sandra cuidou da minha filha. Nós precisamos ser gratos àquelas pessoas que se levantam para nos abençoar. E eu não sei se eu já ultrapassei o tempinho aqui, mas eu queria ter um momento de oração. Sandra, muito obrigado por você existir na minha vida. E ela passou meses na minha casa, cuidando da minha filha. Para mim isso é igreja. Isso é o amor. E todos os dias eu oro a Deus para que essa palavra não seja cumprida na minha vida, devido ao aumento da maldade. O amor de muitos se esfriará. Aqui está dizendo que é o amor de muitos, mas não está dizendo que é o amor de todos. Então eu quero fazer parte destes poucos que ainda não serão esfriados. Eu quero fazer parte de uma igreja que ainda vai ser movida pelo amor. Eu quero ser. E eu quero convidar você. Você que queira dizer assim: olha, Deus, eu sei que é uma promessa, eu sei que é algo que vai acontecer, eu sei que é algo que está acontecendo, que muitos têm se esfriado. Mas eu quero fazer parte. Se muitos estão esfriando, é porque ainda tem poucos que estão sendo movidos pelo amor. E eu quero fazer parte desses poucos. Quem deseja fazer parte desses poucos, levante a sua mão. Tão rejeitado pelos seus, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Quem, Senhor? O profeta, o agitador com Deus. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Aleluia! Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa
Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Deus vivo, rocha inabalável, outro igual.